Marte é muito diferente da Terra? Se a gente parar para olhar o cenário atual, a resposta é ok. Sim, ele é bem diferente hoje. Mas nem sempre foi assim. E aí isso vai fazer a gente colocar o nosso primeiro vídeo aqui, né? Que é basicamente uma comparação de diferenças entre a Terra e Marte. Vamos lá, vamos para o vídeo. Eu vou dar o play nele aqui. E aí, a gente trouxe isso aqui para conversar com vocês, né? Se a gente parar para pensar em termos de tamanho, obviamente, aí eu até tentei colocar numa escala mais real possível, Marte, de fato, é bem menor que a Terra, em termos de diâmetro ali, ele é praticamente a metade, é um pouquinho mais da metade. E coloquei a Lua ali a termos comparativos, então, Marte é como se fosse metade da Terra e a Lua como se fosse um quarto da Terra. O que é interessante de Marte é que a inclinação do eixo, né, assim, o planeta ele tem uma leve inclinação, que consequentemente possibilita a gente ter as estações do ano que a gente tem aqui na Terra. E em Marte também tem essa inclinação e é bem similar à da Terra. Falando de translação, né, que quanto tempo dura um ano em Marte? Lá em Marte, obviamente, por ele estar mais longe do que a Terra está do Sol, ele demora mais tempo para dar volta na estrela e ele tem 687 dias, né, terrestres para fazer a volta completa na estrela. Duração do dia, aqui entra uma coisa legal, né? O movimento de rotação de Marte é bem similar com o da Terra, são 40 minutos a mais. A Lua ali são 27 dias e 7 horas, que são coincidentemente as fases da Lua. A gravidade de Marte é um outro fator interessante que a gente vai conversar bastante mais para frente. A gravidade do planeta é cerca, vamos dizer assim, de 40% da Terra. E a da Lua é bem mais ínfima, então aqueles vídeos das missões Apollo, da galera lá pulando, é porque, de fato, a gravidade da Lua é bem irrisória. E a temperatura média, claro que, né, isso aqui, existem variações tanto na Terra quanto em Marte, para mais e para menos, mas a temperatura média da Terra está cerca de 14 graus Celsius, em Marte, menos 63, então lá, de fato, é um lugar bem mais inóspito, vamos chamar assim, a grosso modo. Acho que uma coisa que é interessante, quando você estava falando em relação à inclinação do eixo e temperatura média, é que isso também, assim, Marte também tem estações do ano, né? Então, assim, elas duram mais ou menos o dobro do que duram as nossas estações, mas Marte também, né, teria aí um equivalente ao que é inverno, verão, outono e primavera. Então, Exato. essa temperatura média também varia, né, dentro dessas estações aí, ela atinge maiores e menores picos. Isso aí. E da Lua, assim, você pode falar, a Lua deve ter uma temperatura muito mais parecida com a da Terra porque está do lado da Terra. Mas aí que você se engana. A temperatura da Terra não depende exclusivamente da posição que ela está do Sol. A temperatura da Terra ela é mais amena pela atmosfera espessa que a Terra tem, que a gente vai falar bastante disso aqui para frente, e que, consequentemente, guarda o calor que o Sol joga para a Terra dentro dela, dentro da atmosfera. Então, a temperatura da Lua, a temperatura média é menos 53 graus, embora em alguns momentos ela passe de 150 graus positivos. Então, como não tem espelho nenhum, nenhuma defesa, a luz do Sol entra e sai arregaçando tudo. Falando um pouquinho aqui, né, de conceito de zona habitável. Bom, mas o que é zona habitável, Ítalo? O que é isso aí? Por que você está colocando isso? Por que isso é importante? Eu tentei trazer isso de uma forma mais simplista possível. Assim, é um conceito que é amplamente utilizado aí dentro dos termos astronômicos. Zona habitável é um lugar próximo a uma estrela. Assim, imagina a região de um sistema estelar onde um planeta possibilite a existência de vida como conhecemos aqui na Terra. Então, se você fizer um paralelo com o sistema solar, imagina aqui, ó, massa da estrela relativa ao do Sol. Assim, o nosso Sol é esse carinha aqui, amarelinho, bonito, pleno, que é a base comparativa 1. Então, assim, se a gente for olhar dentro do sistema solar, aqui esse primeiro cara aqui é Mercúrio, totalmente fora da zona habitável. Vênus está relativamente próxima, mas quente demais para estar na zona habitável. A Terra, olha qual nós somos privilegiados, a Terra está dentro da zona habitável do nosso sistema, e Marte aqui
algumas pessoas até alegam que, pô, Marte está dentro da zona habitável do sistema solar, mas na verdade ele não está. Ele está nos limites. E a gente vai falar bastante aqui sobre essas questões do porquê Marte está na situação que ele está hoje. E lógico, os planetas jovianos aqui, que são os planetas gasosos, eles estão fora do nosso contexto. O que é legal desse gráfico, tá? Se você parar para olhar, assim, de acordo com o tamanho da estrela, a zona habitável ela vai sendo empurrada, ou mais para perto, ou mais para longe. Então, imagina uma anãzinha vermelha, uma estrela mais fria, menor que o Sol. A zona habitável pode ficar mais próxima da estrela. Uma estrela mais quente, mais nova, maior que o Sol, a zona habitável vai ficando um pouco mais distante. Então, quando a gente falou num outro episódio aqui, no outro sábado, que eu acho que foi o último sábado, que a gente falou bastante sobre exoplanetas, como que eles sabem que o exoplaneta está dentro de uma zona habitável? Assim, eles têm essa escala, eles olham para o tamanho da estrela, conseguem identificar ali qual é a distância ideal para aquele tipo de estrela, e de acordo com o planeta que eles identificam, eles sabem, está dentro, está fora. Então, é assim que eles se organizam para saber qual é a zona habitável de cada estrela que eles encontram. Quer fazer algum comentário aí, Paulinho? Não, eu acho que você cobriu bem aí, né? Eu acho que mais para frente a gente vai ter oportunidade mais para falar de como se formou, né, o planeta e do que acreditava, como se acreditava que ele era no passado. A gente vai ter bastante conteúdo para complementar aí. Esse é um gráfico legal que você está mostrando aí da atmosfera, mostrando a comparação aí, né, da Terra com Marte, e eu acho interessante que, assim, nós vivemos, né, com uma atmosfera em que tem 21% da sua composição de oxigênio, sendo que em Marte 96% é dióxido de carbono, né? Seria como se a gente vivesse respirando dentro do escapamento de um carro, talvez, né? Cara, se você fizesse um paralelo, poderia até ser isso. Mas assim, olha o que é legal, né? Esse gráfico aqui, assim, eu peguei isso direto da NASA, hein? Está lá, quem quiser acompanhar é muito legal, tem os infográficos interessantes. A gente tentou trazer aqui para a live as informações da NASA e tentar colocá-las em português, porque é um material que talvez muitas pessoas tenham dificuldade para entender em outro idioma, e a gente tentou aqui dar uma simplificada. Então, em termos de densidade da atmosfera, ou seja, o quão rarefeito é em Marte, a atmosfera é 100 vezes, mais que 100 vezes, mais rarefeita do que a atmosfera da Terra. Então, a densidade, assim, imagina que o ar de lá de Marte é como se ele fosse, quase não existisse, comparado com o da Terra. E mesmo ele, assim, sendo bem mais rarefeito, então gostei dessa ilustração que eles fizeram aqui do pontilhadinho, né, da parte de Marte, para mostrar que é mais espaço. E, como o Paulinho falou, é 96% de dióxido de carbono. Então, assim, você pode olhar para a Terra e falar, nós somos privilegiados, a Terra, a gente respira oxigênio, então a atmosfera da Terra deve ser majoritariamente oxigênio. Aí que você se engana. Não, na verdade, a atmosfera da Terra, na maior parte, é nitrogênio. E eu vi uma coisa interessante, cara, um paralelo para falar disso, que na época dos dinossauros, a composição atmosférica da Terra ela tinha mais oxigênio na sua composição. Porque se os dinossauros vivessem, talvez, na Terra de hoje, pela composição de oxigênio que tem na atmosfera, pela quantidade, desculpa, eles talvez não pudessem nem sobreviver. É isso que possibilitava eles serem tão grandes, né? Isso. Exatamente. E outro ponto interessante que até facilita, de repente, o interesse, né, por Marte, ou pela terraformação de Marte, que seria transformar Marte num ambiente mais próximo da Terra, é que dióxido de carbono, né, possui oxigênio na sua composição. Então, assim, existe a possibilidade de você fabricar alguns equipamentos, inclusive a gente vai até falar mais sobre isso mais para frente, nas missões de Marte, que consigam quebrar aí o dióxido de carbono para conseguir produzir oxigênio, né, e tornar, de repente, um habitat lá plausível para seres humanos. E aí, assim, tem mais um indicador aqui que é legal. Marte tem lua? Marte tem lua, mas aí você fala aí, Paulinho, que não é uma lua que nem a da Terra. Não, são bem menores aí. E aí uma curiosidade aí, os nomes, né, Phobos e Deimos, que é até o nome que eu escolhi aí,
são personagens gregos, né, que representam aí o terror, né, Deimos, terror, pânico, e Phobos é o medo. Na verdade, esses nomes são relacionados a dois personagens que sempre acompanharam Ares, né, o deus da guerra grego, e Marte nada mais é que o nome romano de Ares, né? Então seria o mesmo deus, então ele era sempre acompanhado por esses dois personagens. Quando essas luas foram descobertas por volta de 1877, achou-se apropriado, né, colocar esses dois nomes. Uma outra coisa interessante também é que existem algumas prospecções de que a lua de Phobos ela está em rota de colisão, né, com o planeta, né? Mas isso vai demorar aí cerca de 5 milhões de anos, de acordo com os estudos. Mas eu tenho um comentário legal para fazer. Vocês podem estar pensando, pô, mas que lua feia, parece um pedaço de pedra. Parece E, uma de batata. fato, Marte, dentro do contexto do sistema solar, ele está entre a Terra, né, e o cinturão de asteroides. E estudos, né, dizem que essas duas luas podem ser remanescentes desse cinturão de asteroide que foram capturadas ali pela a gravidade de Marte. Então, assim, se você olhar para o tamanho delas, uma Lua tem 22 quilômetros de diâmetro e a outra tem pouco mais de 12. A Lua, a nossa Lua, assim, tem uma curiosidade sobre a nossa Lua, que a nossa Lua, comparada com o planeta, é a maior Lua do Sistema Solar. Então, proporcionalmente com a Terra, a Lua tem 1/4 do tamanho. Então, a Lua tem 3.700, mais ou menos, quilômetros de diâmetro. Olha a diferença para essas duas luas aqui. 22 quilômetros dá para passar correndo, dá para a gente fazer aí, não é nem meia maratona, né? Pois é, cara. Que curiosidade interessante, né? O que é legal de falar também, né? Por que Marte tem uma variação de temperatura além da composição atmosférica? Obviamente, né? Marte está mais longe do Sol do que a Terra. Em termos comparativos, Marte está a cerca de 229 milhões de quilômetros, né? Isso aqui varia de acordo, porque assim, nem toda a rota, a órbita de um planeta em torno da estrela, ela não é redondinha. Então, tem momentos que ela vai estar mais perto, tem momentos que ele vai estar mais longe, mas a média são 229 milhões de quilômetros, e na Terra aqui 150 milhões. Então, assim, embora haja uma diferença considerável, assim, de Marte para a Terra, é relativamente perto, né, dada a capacidade tecnológica que o ser humano tem, mas Marte não é o planeta mais próximo da Terra. Se a gente tivesse assim, putz, por que o pessoal insiste tanto em Marte e se Marte não é o planeta mais próximo da Terra, o mais próximo da Terra é Vênus? Porque Vênus tem uma pressão atmosférica insana, uma temperatura extremamente alta, que passa dos 450 graus, fruto, tá, de um efeito estufa desastroso. Então, assim, diferente de Marte, que a atmosfera é bem espassa, é bem rarefeita, e em Vênus é o contrário. Então, a pressão atmosférica é muito grande, a atmosfera muito densa e calor infernal. Mas vamos avançando aqui. Em outras palavras, Vênus acaba sendo um planeta muito mais extremo, né, do que Marte. Exato. E aí, cara, se você quiser falar disso aqui, ó, a gente tá falando de extremo, de ser extremo, enfim, isso aqui é legal de comentar também. Exatamente, isso aí que a gente estava falando, né? Apesar da média de temperatura estar por volta dos menos 63 graus, existem alguns pontos, né, do planeta e durante algumas estações que a gente chega ali até os 30 graus, ou seja, a gente passa pela faixa em que a gente está bem habituado aí e conseguiria viver numa boa, levando-se em consideração apenas temperatura, e também possibilita, né, a existência de água em estado líquido, né, na atmosfera, apesar de não existir, né, na superfície de Marte, água em estado líquido, na superfície, né, ela possibilita a existência, né, e também é um planeta que tem temperaturas máxima e mínima muito mais distantes, né, do que o que a gente está habituado na Terra. Se você for olhar aí de menos 88 a 58, que é o que a gente tem na Terra, é uma variação pequena até, né, considerando toda a extensão do planeta, os polos, etc., né, e as estações do ano, ela varia pouco de temperatura. Já Sim. Marte varia um pouquinho mais, né. Isso também é fruto, cara, da questão do efeito estufa, da atmosfera da Terra. A gente vai falar o quanto isso é importante e, como eu antecipei lá no começo do vídeo, Marte nem sempre foi assim.
inclusive essa série de missões que estão acontecendo nesse momento, que a gente vai falar também delas aqui, da importância disso, tem muita relação com o porquê Marte ficou da forma que ele está hoje. Falando um pouquinho de massa, né? Se a gente fosse imaginar a massa de Marte comparada com a massa da Terra, Marte tem 1/10 da massa da Terra, então ele é bem mais levinho, né? Vamos falar assim, a grosso modo. Esse aí, eu acho que existem alguns estudos mais recentes que indicam que a composição, né, o desenvolvimento geológico de Marte, ele foi interrompido 100 milhões de anos, né, antes da Terra e de Vênus, né? Então, a Terra e Vênus se construíram como planetas por 100 milhões de anos a mais do que Marte. E alguns estudos mais recentes indicam que isso pode estar relacionado a umas oscilações, né, que houveram na órbita de Júpiter, que expulsou alguns corpos celestes que poderiam fazer parte da massa do planeta no começo do desenvolvimento do sistema solar. E aí, por isso que Marte acabou não crescendo, vamos dizer assim, né? Ele adquiriu 100 milhões a menos de massa do que foi possível para a Terra e para Vênus. Sim, isso aí, cara. E aqui, a Maria Laura Alaspini comentou, dados muito interessantes. Pois é, nós fomos lá na NASA buscar esses dados aqui, são dados direto da NASA, quem tiver interesse, pode ir lá que você vai ver que não é mentira, estão todos lá. E acho que a última informação sobre isso aqui é com relação à gravidade. A gente tinha comentado um pouco sobre a gravidade da Lua, mas se você estivesse em Marte, você experimentaria, né, 62,5% menos gravidade do que você está acostumado na Terra. E isso implica não só na forma que você vai conseguir pular mais alto, enfim, tudo isso que está na ilustração, mas isso implica em problemas de saúde também. Assim, o ser humano, ele foi moldado e ele evoluiu para a situação existente na Terra. Então, a gravidade ali, vamos chamar, grosso modo, de 1G, a gente está falando de 62% a menos de gravidade, isso, consequentemente, vai trazer diferenças ali, né, como até a questão da coluna, dela, como posso dizer, hoje a coluna ela é pressionada, a vértebra a vértebra ali para manter uma sustentação. Em Marte, isso poderia causar espaçamento entre as vértebras e até questões como o desgaste, não chega a ser um desgaste, mas enfraquecimento muscular, acho que essa é a palavra mais adequada. Assim, hoje a gente aqui a gente faz muito esforço físico, os músculos trabalham bastante para que a gente consiga ficar de pé numa gravidade tão alta, e lá, se eu não tenho necessidade de ter tanto esforço assim para ficar em pé ou fazer as atividades, o músculo ele acaba atrofiando involuntariamente. Isso é uma coisa que, assim, por exemplo, os astronautas que ficam muito tempo na estação espacial, só que daí, assim, não é nem 62%, né, é praticamente nada de gravidade. Eles sofrem isso aí, tem atrofia muscular, quando volta precisa fazer um período de reabilitação. O nosso corpo está adaptado para a nossa gravidade, né. Lá a gente ia ter uma sensação de ter menos peso, né, nosso músculo realmente, como o Ito estava falando, ia acabar atrofiando em partes, né, não... tem uma série de fatores aí que seriam diferentes. Por outro lado, tem algumas características, né, relacionadas ao envelhecimento que estão diretamente ligadas à gravidade, né? Então, talvez com uma gravidade um pouco menor, a gente envelhecesse um pouco mais devagar. Pois é. Cara, e aí a gente falou um pouquinho, deu um pouco de contexto sobre Marte, falamos aqui das diferenças e das similaridades com a Terra, e a gente chegou na conclusão que Marte, assim, se você for olhar, um ser humano não conseguiria viver numa situação, eu chegasse o Ítalo lá em Marte, tirar sem capacete, sem um traje especial e tentar sobreviver, seria impossível, né, dadas as questões de temperatura, de atmosfera, de composição da atmosfera, de gravidade. E aí a pergunta, a gente começou falando que nem sempre foi assim, né? E o que aconteceu, né? O que levou Marte a se tornar um planeta estéril?